Ei pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, agora nós vamos iniciar o nosso módulo 2. Vamos continuar com geografia, né? Nossa aula agora vai ser de geografia. Então, módulo 2, capítulo 3. A gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho e as paisagens, tá joia? Então, todo mundo me acompanhando na página 268 até 274, ok? Então, na página 268, nós vamos observar aí a imagem de um trabalhador. Eu quero que vocês escrevam no caderno para mim qual que é esse profissional que vocês estão observando na fotografia, qual que é a atividade que esse profissional realiza e que profissionais você pode observar aí no lugar onde vocês moram. Então, basicamente, essa unidade a gente vai falar dos profissionais, né, de alguns profissionais e das transformações das paisagens. Então, nos mais diferentes lugares existem profissionais exercendo as suas atividades. Então, a gente vai conhecer um pouquinho de cada e qual foi essa transformação que eles foram fazendo ao longo do tempo, até mesmo para atender às nossas necessidades, tá bom? Lá na página 270, a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho por toda parte. Que trabalho, né? É bom a gente lembrar que o trabalho é toda atividade realizada pelas pessoas com a finalidade de suprir uma necessidade. Então, muitas pessoas se sentem felizes ao trabalhar, pois gostam daquilo que elas fazem, das tarefas que elas realizam. Então, e a maioria dos produtos que a gente consome no nosso dia a dia, ele é resultado de quê? Dos trabalhos de diferentes pessoas. Então, na página 270, vocês vão ver aqui duas imagens. Na primeira a gente tem, né, uma pessoa indo fazer compras no mercado e quem está atendendo ela é um operador de caixa. Então, é o trabalho realizado por essa moça que está atendendo. O nome desse trabalho dela se chama operador de caixa. E na outra imagem, a gente está vendo um homem mexendo em um pneu aí, né, de um carro. Esse trabalho, ele é exercido por um borracheiro, tá bom? Então, é o borracheiro que faz esse tipo de trabalho aí, tá? De consertar pneu de carro. Então, no lugar onde a gente mora, a gente necessita do trabalho de muitas pessoas. Então, cada uma com sua profissão. Aqui embaixo, vocês vão responder para mim, no caderno de vocês, o que vocês consideram aí necessário, né, para o dia a dia de vocês. Quais são os exemplos de trabalhos que vocês acham importante no dia a dia de vocês, da sua família, das pessoas que moram próximos a vocês aí. É importante reconhecer, né, é importante que a gente reconheça o valor que o trabalho tem na vida de cada uma das pessoas que exerce essa profissão, tá? Então, cada uma pessoa, né, tem uma profissão diferente, exerce uma profissão, é formada em uma profissão. Então, a gente tem que valorizar o profissional na profissão que ele escolheu, tá bom? Continuando aí, falando um pouquinho sobre o trabalho, a gente vai agora falar sobre a remuneração. Então, trabalho e remuneração, lá na página 271. Primeiramente, o que seria remuneração? A remuneração ela é uma recompensa ou uma gratificação por trabalho realizado. Ou seja, toda pessoa que faz um trabalho, ela vai receber pelo aquele trabalho que ela desenvolveu, que ela fez. Então, a gente fala que esse trabalho, esse dinheiro que ela recebe, a gente fala que é uma remuneração. Então, assim, as pessoas com essa remuneração, elas vão comprar tudo aquilo que elas precisam, que são os alimentos, as roupas, elas vão pagar o aluguel, vão comprar a casa, né? Tem algumas pessoas que conseguem juntar um dinheiro e comprar a casa, né, a sua moradia, e também conseguem contratar serviços oferecidos por outros profissionais, porque a pessoa ela é formada para desempenhar uma função, mas nem tudo ela sabe fazer. Então ela precisa que outros profissionais
ajudem elas com os serviços que eles oferecem. Por exemplo, o meu sapato estragou, eu não sei arrumar, então qual que é o profissional que eu vou procurar? Um sapateiro, porque o sapateiro ele se profissionalizou para consertar os sapatos, então ele vai arrumar os sapatos, que é uma coisa que eu não sei fazer. Uma outra profissão que a gente pode, procurar por dentistas. Então a gente vai até um profissional que é formado, tá, em odontologia, e ele que vai me falar qual é o tratamento que eu estou precisando, se eu preciso de uma limpeza, é esse profissional que vai realizar. Então os profissionais eles estão sempre buscando serviços de outros profissionais para se adequar no seu dia a dia. A gente pode ver aqui embaixo na imagem, na página 271, um profissional aqui exercendo uma função. Então, olha só, o que vocês acham que ele está fazendo? Ele está trabalhando aí, a gente pode ver que ele está trabalhando numa caldeiraria, né? Então ele está exercendo aí a sua profissão. Então, grande parte dos trabalhadores, como os operários, eles recebem um salário mensal em troca do trabalho. E esses profissionais, alguns profissionais recebem o pagamento por seu trabalho de acordo com o período de tempo em que realizam as suas tarefas. Então, por exemplo, uma babá, ela pode receber por hora trabalhada. Ela não tem, às vezes ela não precisa ficar o dia inteiro na casa da família, da pessoa que ela está trabalhando. Às vezes a pessoa quer contratar o trabalho dela por um período determinado, tipo, ela precisa sair, ir ao médico, ir a alguma reunião, alguma questão que ela não pode ficar em casa com a criança, então ela vai contratar uma babá para ficar ali por determinadas horas. Então, por exemplo, eu quero o trabalho dela por 2 horas, então eu vou pagar a babá por 2 horas que ela ficou ali exercendo o trabalho dela para mim. Então tem muitos trabalhos que são remunerados assim, tá bom? Na página 272 a gente já vai falar um pouquinho sobre o trabalho que não é remunerado, aí a gente chama de trabalho voluntário. Mas o que é um trabalho voluntário? É uma pessoa que ela vai dedicar parte do tempo dela para ajudar outras pessoas, sem ter um ganho mensal, sem receber um dinheiro, tá? Então, por exemplo, aqui na página 272, vocês vão ver aí, acompanhando no livro de vocês, algumas pessoas fazendo algumas tarefas aqui, tá? Então, elas estão trabalhando sem pedir nada em troca. Elas estão fazendo esse trabalho voluntário, ou seja, ajudando as outras, porque para ela a recompensa é a satisfação e a gratidão em poder ajudar outras pessoas. Então esse tipo de trabalho ele pode ser realizado junto a comunidades carentes, escolas, hospitais. Não sei se vocês já observaram que alguns hospitais possuem profissionais, até mesmo os profissionais da saúde, que fazem algum trabalho de alegrar as crianças. A gente vê muito isso na televisão com crianças que têm câncer. Vocês podem observar que sempre tem um grupo que trabalha em prol de ajudar essas crianças, trazendo um pouco de alegria, brincando um pouco com elas. Então elas estão realizando esse trabalho voluntário porque elas gostam de fazer isso, porque elas querem, elas sentem uma gratidão, uma satisfação em estar realizando esse tipo de trabalho. Nós temos também as ONGs. O que são as ONGs? São organizações não governamentais que realizam diferentes tipos de trabalho voluntário, seja de limpeza ou seja na organização de escolas. Agora eu quero saber de vocês. Vocês conhecem algum tipo de trabalho voluntário? Conhece alguém que faz esse trabalho voluntário? Então eu gostaria que vocês escrevessem para mim. Aqui no final da página 272 está pedindo para vocês registrar se vocês conhecem ou não alguém que faz esse tipo de trabalho. Então vocês vão registrar para mim no caderno e no nosso próximo encontro, ou na nossa próxima live, vocês vão me falar um pouquinho sobre essa pessoa e sobre o que ela faz, como é que funciona, tá bom? Sobre esse trabalho que ela faz aí voluntariamente.
Pessoal, na página 273 a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho infantil. O trabalho infantil é proibido para menores de 14 anos, tá? Então, se vocês que conhecem alguém que trabalha, mas que tenha mais de 14 anos, essa pessoa, ela está fazendo um trabalho que é chamado de menor aprendiz. Ah, professora, mas esse trabalho pode? Esse trabalho pode sim, porque é um trabalho que ele é legalizado desde que seja na condição de aprendiz, ou seja, ele vai para uma empresa para trabalhar, para aprender uma função, para aprender um trabalho. Então, como menor aprendiz, pode, mas se não for assim, não pode. O trabalho infantil ele é proibido, tá? Então, muitas crianças trabalham nesse tipo de exploração. Então, a gente pode ver que elas realizam tarefas forçadas, inadequadas para a idade delas, como é o caso de crianças que trabalham em carvoarias. Vocês vão ver isso aí na página 273, nessa imagem aqui. Olha o tamanho dessa criança e olha o peso que ela está carregando. Então, isso é um trabalho que não é permitido, tá? A gente fala que é o trabalho infantil, que é um trabalho clandestino. Ele pode ser realizado em diversas outras, funções, não tem que ser necessariamente em carvoarias. Então, vocês podem ver que o trabalho infantil é aquele que vai interferir por exemplo, nos estudos das crianças. Uma criança que ela trabalha e não estuda, porque ela precisa trabalhar para ajudar em casa, ela deixa de estudar para poder sair para fazer alguma coisa diferente. Então, assim, ela vai para a rua, ela vai vender bala, ela vai ficar no sinal de trânsito. Então, ela está deixando de estudar porque aquele momento que ela poderia estar na escola, ela está trabalhando para ajudar a família. E esse tipo de trabalho é proibido, tá? Vou deixar para vocês um videozinho depois da nossa aula para vocês assistirem, que vai falar um pouquinho sobre as consequências do trabalho infantil, tá? Então, eu gostaria que todo mundo assistisse o vídeo, tá? E aqui no finalzinho da página 273, vocês vão ver que tem duas perguntinhas aí para vocês pensarem, tá? Pensando no seu dia a dia, quantas atividades você deixaria de fazer se precisasse trabalhar? Como isso prejudicaria a sua vida? Em sua opinião, quais atitudes podem ser tomadas para combater o problema do trabalho infantil? Então, vocês vão escrever para mim, para no nosso próximo encontro a gente poder discutir um pouquinho sobre isso. Ah, professora, mas eu posso ajudar na minha casa? Sim. Ajudar em casa vocês podem e devem. Acho que cada um tem que ter uma função como, por exemplo, organizar o seu quarto, juntar o seu material, organizar as suas coisas, os seus brinquedos. Isso aí é um tipo de atividade que vocês podem fazer com as famílias de vocês, que não vai tomar tempo dos seus estudos e vai ajudar você a contribuir com a sua família na organização do ambiente que você vive, tá bom? Então, finalizando, na nossa página 274, tem uma atividade com 3 perguntinhas para vocês responderem para mim. Aí vai falar um pouquinho aí de uma manchete, qual que é o assunto que está sendo tratado aí nessa manchete. Na letra B vai pedir a sua opinião, tá? Então você vai responder de acordo com aquilo que você acha. E na letra C é para você escrever abaixo um pequeno texto advertindo sobre os problemas do trabalho infantil. Então você vai escrever aí, tá? Um pequeno texto, um breve texto falando um pouquinho sobre quais são os problemas que o trabalho infantil pode trazer para as pessoas, tá? Para as crianças. Por isso que é importante vocês assistirem esse vídeo que eu vou deixar para vocês o link, tá? Falando sobre algumas consequências do trabalho infantil, tá bom? Então um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! A vida é como um relógio, tem hora para tudo: comer, estudar, brincar e hora para trabalhar. Na família do João, esse tempo não é levado à risca.
Ele tem apenas 9 anos e passa todas as tardes na lida da roça. No final do dia, bate aquele cansaço e ele mal consegue fazer a lição da escola. João não é o único. No Brasil, o trabalho infantil é uma triste realidade. A Constituição Brasileira e o Estatuto da Criança e do Adolescente focam no problema, garantindo o direito da criança de ser criança. Desde os anos de 1990, o país concentra esforços para fazer valer a lei e eliminar o trabalho infantil. De lá para cá, os índices caíram, mas ainda são muito preocupantes. Os motivos que levam a criança a trabalhar cedo são inúmeros: ajudar no sustento da casa, falta de políticas públicas, valores culturais. Para muitas famílias, a ocupação é a proteção contra a marginalização e a pobreza. Uma visão distorcida que faz do trabalho no campo e do trabalho doméstico algumas das piores formas de trabalho infantil. Mas vale lembrar que algumas tarefas pontuais são permitidas, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama. Ações sem risco e que fortalecem o sentimento de solidariedade e despertam o senso de responsabilidade. No Brasil, o trabalho é proibido para menores de 16 anos. Ele atrapalha o ciclo de desenvolvimento, traz graves consequências. Criança que trabalha com lixo fica exposto ao sol, à chuva, a produtos tóxicos. Carregando peso, pode ter problemas de coluna e deformação nos ossos. Crianças que manuseiam produtos tóxicos como o veneno podem ter problemas de pele e dificuldade para respirar. Elas também podem ficar deprimidas. Nas ruas, pode ser vítima de violência, ter acesso às drogas. Os programas de aprendizagem são permitidos, mas com regras específicas. O Carlos, amigo do João, de 15 anos, é aprendiz no escritório de uma cooperativa. Ele divide seu tempo entre a escola e o programa de aprendizagem, uma experiência de convivência no ambiente da empresa e qualificação profissional. Esta é uma estratégia que tem ajudado na erradicação do trabalho infantil, assim como a educação em tempo integral e a inserção das famílias nos programas de geração de renda. Outras atitudes também são fundamentais: não adquirir produtos e serviços de crianças, acompanhar a frequência escolar, fiscalizar e denunciar. O educador também pode contribuir. É possível trabalhar o tema em sala, debater causas e dados do município, propor dinâmicas, resgatar antigas brincadeiras, inserir pais e alunos nas ações, levantar os motivos da evasão e indicar publicações e sites sobre o assunto. O tema está na pauta da ONU, que prevê eliminar o trabalho infantil até 2025. Cada um de nós pode lutar por esse propósito e ajudar a transformar a realidade do João e de milhares de crianças e adolescentes. É preciso respeitar os ciclos da vida, seguir o relógio do tempo e fazer da infância uma etapa plena e feliz, capaz de formar cidadãos mais conscientes de direitos e deveres.